Alguns tipos de hobbies que eu agreguei na minha vida me fizeram transformar cada vez mais e me reconhecer como pessoa. E eu vou estar compartilhando hoje nesse vídeo para vocês os hobbies assim que eu agreguei no meu cotidiano, utilizei eles como hábitos de realizar dia após dia e me fizeram cada vez mais me reconhecer como pessoa, como ser humano, e mudaram de certo modo a minha vida de água para o vinho. E um dos primeiros hobbies que eu gosto muito de praticar, assim, eu acho que vocês já perceberam no outro canal oficial, que é a parte de cultura. A parte de cultura é mais ou menos assim: conhecer locais, conhecer a gastronomia daquele local, como é que foi que aquela cidade foi edificada, conhecer locais paradisíacos, conhecer rios, cachoeiras, praias e tudo mais. E é uma coisa muito interessante que eu gosto muito de desenvolver nos meus tempos livres. Mesmo algumas vezes você diz bem assim: para conhecer uma cultura diferente você tem que ter dinheiro, tem que ter capital, para você estar saindo da sua localidade e visitando outro estado, outro município. Claro, pessoal, para isso precisa de um capital, sim, né? Mas não é tão necessário você precisar de um capital para você fazer uma viagem, fazer um passeio turístico, mas você também pode fazer um turismo dentro do seu próprio conjunto, dentro do seu próprio estado ou município, que você pode conhecer cada vez mais a região que você convive com ela. Por exemplo, muitas pessoas dizem bem assim: que eu só posso conhecer a cultura de um país, a cultura de um estado, a cultura de um município se eu sair dele. Não, pessoal, aqui mesmo na minha região, em Sergipe, né, o estado onde eu moro, eu não conhecia muito sobre ele. E algumas vezes a gente pensa que fazer turismo é só você sair do seu local que você convive, onde você nasceu. Mas você pode fazer turismo dentro do seu próprio estado. Eu não conhecia muitas áreas dentro do meu estado. Eu sou uma pessoa que gosta muito de fazer trilhas, estar em contato com a natureza e estar em rios, cachoeiras e tudo mais, descobrindo cada vez mais o que Deus desenvolveu e construiu para que nós podemos a cada vez mais usufruir desses espaços. E eu não conhecia 100% do meu estado, eu ainda estou conhecendo, tem muitas coisas ainda que eu não sei e gostaria muito de saber. Tem cachoeiras que ainda não fui, que cada vez mais eu acabo descobrindo em vários locais, em várias cidades que existem aqui dentro, que eu ainda não sabia, e eu estou descobrindo cada dia mais. Além disso, você também pode estar conhecendo a cultura. Algumas vezes a cultura que você possa assim dizer é conhecer um dialeto diferente, conhecer uma gastronomia diferente. Mas você pode, dentro do seu estado, você conhecer um restaurante, você conhecer um espaço paradisíaco, você conhecer um local, você ir para um resort, e você tendo esses hábitos de sempre estar buscando coisas diferentes que vai agregar valor em sua vida e que você vai ter como bagagem para compartilhar para outras pessoas. Até mesmo quando você sair do seu próprio estado e for conhecer outra cultura, a pessoa vai perguntar algumas vezes como é que é lá o estado que você mora. Você vai ter o que falar, você vai ter o que se expressar, você vai ter argumentos e fatos para você estar apresentando para essa pessoa, para que a pessoa também venha conhecer o seu próprio estado ou o seu próprio país, né? Outro fator muito importante que eu utilizo como hobby em minha vida é a minha prática de esportes, fazer academia, correr, pedalar, nadar, e dentre outras coisas que a gente pode estar agregando e que faz muito bem à nossa saúde, para que a gente venha ter o nosso corpo ativo, o nosso corpo bem saudável, na prática de exercícios físicos. Uma coisa que quando eu comecei, eu era uma pessoa muito sedentária, e quando eu comecei a minha prática de esportes, eu comecei com a musculação. Porque a musculação é um exercício físico que a gente faz que acaba gradativamente evoluindo o nosso estado físico, o nosso estado emocional. A gente acaba tendo um sono cada vez melhor, não só a prática
da musculação, mas também outros exercícios. Mas eu vou falar de uns dos que eu realmente pratico e outros que eu ainda gostaria de conhecer e praticar. Graças a Deus, com a musculação eu acabo fazendo progressão de cargas. Quando você começa como sendo sedentário, mas ali você vai cada dia querendo evoluir, cada dia querendo aumentar mais a sua carga, cada dia você está querendo fazer um exercício diferente. Isso vai trazendo um estilo de vida que você no momento não tinha. Eu não tinha um estilo de vida de ser uma pessoa esportiva. Graças a Deus, aos poucos eu fui começando a me adaptar e querer cada vez mais evoluir na prática desses exercícios. Um dos outros fatores foi o pedal. Não sei se vocês têm essa condição financeira de comprar também uma bicicleta, mas assim que você compra uma bicicleta, você, além de você fazer a prática do esporte, você também vai estar fazendo um autoturismo dentro da sua própria cidade, porque você vai fazer aquele exercício de pedalar e tudo mais, você vai passar por locais, você vai conhecendo, você vai vendo as mudanças que vem acontecendo ao seu redor, na geografia do seu estado. E isso é interessante, você vai acabar respirando um ar puro, você vai estar exercitando todo o seu corpo, ativando as musculações da perna e tudo mais. E você também vai acabar desenvolvendo um prazer de viver, um prazer de você conhecer cada vez mais coisas diferentes. Você, com a bicicleta, você vai em alguns locais, assim como eu vou. Eu gosto muito, dia de domingo, pegar minha bicicleta e fazer um pedal até uma praia, até um local, um rio. Eu gosto muito de ir para a praia de manhã cedo. Eu me sinto em contato comigo mesmo, com a natureza. Eu acabo vivendo, não de uma forma totalmente diferenciada. Outra coisa também, outra prática de esporte que eu agreguei na minha vida é também a caminhada. Caminhar faz muito bem, pessoal. Não tem coisa melhor do que você fazer uma caminhada na região que você convive, você acabar vendo coisas diferentes, passa na frente de algumas pessoas, dá bom dia, cumprimenta, você acaba sendo uma pessoa mais sociável. Outro ponto também muito interessante que eu agreguei em minha vida foi a prática de lutar, a prática de desenvolver um esporte que exija muito a força, entendeu? E por conta disso eu desenvolvi a prática do Muay Thai, cara, absurdamente demais. Se por acaso você tiver alguma carga negativa, alguma carga que está deixando confuso, com raiva, estressado, você acaba aqui na luta, você acaba descarregando o seu corpo através da luta, né? E isso é algo muito interessante. Além do turismo, quando você vai conhecer algum local, como eu falei, né, a cultura, você acaba também fazendo a outra prática de exercício físico, que é a prática de natação. Se por acaso você for para um rio, para uma praia, uma cachoeira, você vai estar desenvolvendo a prática do exercício de nadar. E isso faz muito bem para a saúde. A natação ela acaba fazendo um exercício em todo o nosso corpo. A gente acaba desenvolvendo uma aeróbica completa no nosso corpo, porque a gente, além de fazer o exercício do nado, né, a gente vai usar as pernas, vai usar a musculação toda dentro do nosso corpo, e isso faz muito bem para a saúde. Outro ponto muito importante que eu agreguei em minha vida foi a prática de leitura, a prática de conhecer cada vez mais, adquirir cada vez mais conhecimento. E isso é essencial em nossas vidas para que a gente venha mudar nós mesmos, não só a parte física, mas a parte mental, a parte de a gente ter conhecimento para passar, a gente ter experiências que a gente vem vivendo, de ler um livro, de buscar algum conteúdo na internet, de aprender uma coisa diferente. Isso vai ser essencial na nossa vida. Tem uma frase que diz mais ou menos assim, que muitas pessoas gostam de utilizar: quem tem a informação domina a situação. E quando a gente tem a informação, quando a gente tem um conhecimento, quando a gente aprende como é que a gente temos que se comportar em diversas áreas e diversos fatores da nossa vida, a gente acaba conseguindo solucionar assuntos que a gente nunca conseguiria. E quando a gente busca aprender, busca conhecer coisas diferentes, a gente cresce de uma forma humana, a gente cresce de uma forma que a gente venha conseguir compartilhar esses conhecimentos que a gente aprendeu, ou transformar ou agregar cada vez mais valor naquele conhecimento que a gente aprendeu, para que a gente também venha ajudar a vida de outra pessoa. E isso é o fator mais
preponderante em nossa vida, é você obter conhecimento e saber compartilhar esse conhecimento para aquelas pessoas que também precisam. É isso que faz a sociedade crescer, entendeu? A tecnologia também está cada vez mais se avançando graças a pessoas que estão ali sempre buscando conhecimento, buscando coisas novas, buscando inovar, buscando transformar o nosso mundo, transformar a nossa sociedade de uma forma cada dia melhor. Então, pessoal, sempre busque conhecimento. Eu gosto muito de ler livros, sempre eu desenvolvo um hábito de todas as manhãs quando eu acordo, pegar um livro, ler ele 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Não precisa você realmente dizer, eu tenho que ler um livro durante X tempo, igual muitas pessoas fazem na internet, que tem o hábito de ler 30 a 40 livros durante o ano. Cara, se você não consegue ler, pelo menos faça um processo de ler uma página por dia, depois você aumenta para 2, depois aumenta para 3, quando você for ver, você já está lendo 5, 10 páginas por dia, ou até mais, né? Outro ponto muito interessante que eu gostaria de compartilhar para vocês, que eu acho que vocês já perceberam aqui pelos vídeos que eu compartilho no canal Nathan Santos Chef, né? Que é a parte da gastronomia. Pessoal, antes quando eu comecei, assim, não quando eu comecei, mas quando chegou um tempo da minha vida que eu percebi que eu não estava tendo uma boa alimentação, que eu não estava desenvolvendo um hábito de me alimentar e conseguir nutrir a minha vida com todos os nutrientes necessários. E acabou que eu estava... Uma coisa que eu gosto muito desde pequeno é cozinhar. Eu gosto muito de fazer receitas e tudo mais. Eu me lembro até hoje quando a minha mãe ela ia fazer alguma receita, algum bolo. Eu sentava quando ela botava o bolo dentro do forno, eu ficava ali até na frente do fogão até aquele bolo sair pronto. E isso é de uma forma extraordinária para minha vida. E eu, graças a Deus, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de praticar receitas para que outras pessoas também venham estar experimentando, tendo experiências diferentes daquilo que eu possa fazer, não só para mim, mas para meus colegas, familiares. E não sei se você tem esse hábito, mas para mim é como se fosse uma terapia. Quando eu faço alguma receita, quando eu faço alguma coisa diferente, eu acabo me distraindo, eu acabo tirando a minha mente de assuntos que acabam levando a nossa vida ao estresse. E não sei você, mas eu aconselho muito você que quer desenvolver alguma coisa que tire seu estresse, que deixe você cada vez mais uma pessoa plena. Faça também um hábito de cozinhar de todo santo dia, fazer uma receita diferente, agradar alguma pessoa com uma coisa gostosa que você realizou. Isso é absurdamente demais, pessoal. Não tem coisa melhor, pessoal, do que você todo santo dia estar ali cortando seus ingredientes, compartilhando também para as pessoas como fazer o passo a passo dessa receita. E graças a Deus eu tenho um canal, compartilho sempre coisas gostosas, receitas deliciosas que vão complementar cada vez mais e vai trazer também na vida das pessoas algo diferente para realizar dia após dia, receitas algumas vezes difíceis, moderadas e também receitas fáceis. E isso vai acabar trazendo o gosto, o prazer de viver. E além disso, você vai acabar se alimentando cada dia melhor. Você vai acabar se nutrindo de uma forma totalmente diferente. Outro ponto, pessoal, que eu levo para mim como uma terapia de vida é o hábito de você plantar. Não tem coisa melhor do que você aprender a desenvolver o método da paciência, porque tem uma frase na Bíblia que diz mais ou menos assim: quem planta colhe. Mas para que você venha colher, você tem que também ter a paciência de ver o crescimento, ver aquela germinação da semente, ver a florificação da planta. E para você conseguir obter esse sucesso, existe uma coisa chamada tempo. E quem desenvolve o hábito de plantar acaba aprendendo que para tudo tem um tempo determinado. Tem um tempo de lavrar a terra, tem um tempo de semear, tem um tempo de regar, tem um tempo de ver o crescimento, ver as primeiras folhas saindo. E após isso você conseguir colher. E para mim é um hábito muito interessante que eu agreguei em minha vida, que foi o hábito de plantar, entendeu? E colher meu próprio alimento. Eu não tenho um espaço ainda grande o suficiente para estar realizando
a plantação de todos os produtos que eu gostaria de ter, mas não tem coisa melhor do que você ir lá no seu jardim, ir lá na sua horta, colher seu próprio alimento, você comer uma alimentação mais saudável, uma alimentação que não tenha agrotóxicos, não tenha produtos químicos envolvidos, que vai fazer de certo modo mal à saúde, mesmo sendo natural, mas vai fazer mal à sua saúde e vai acabar afetando uma área da sua vida. E não tem coisa melhor do que você ter aquela terapia de você parar um pouco do seu tempo, ir lá, cultivar, arrancar as ervas daninhas, limpar o solo, adubar. Pra mim, cara, é uma terapia que eu não trocaria por nada. E esse prazer de você estar em meio à natureza, respirando um ar totalmente diferente, entendeu? Ter esse banho florestal, né, que as plantas acabam nos trazendo, é surreal. Eu amo estar em contato com a natureza, eu amo estar em contato com coisas que venham acabar nutrindo cada vez mais a nossa vida. E um hábito muito interessante que eu gostaria de compartilhar para vocês, que também eu faço e tem a ver com a natureza, é você também fazer uma caminhada de pés descalços, você ter esse contato com o solo, você trocar essas energias, trocar essa carga cinética que a gente produz diariamente no nosso trabalho, de frente ao computador, de frente ao celular, e ter esse momento de desconexão, desconectar de aparelhos assim, e realmente ver que a vida não é realmente só trabalho, 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 mas você também saber que a vida é você saber contemplar cada sentido da sua vida da melhor forma, você saber viver de uma forma totalmente extraordinária. E plantar, para mim, é uma terapia. Não sei se você ainda tem esse hobby na sua vida, mas comece com uma pequena planta, compre um jarrozinho, comece a regar ela, comece a cuidar dela. Você vai ver que ao passar do tempo o seu estresse vai diminuindo, a sua raiva vai também passando, o nível de cortisol no seu corpo também vai acabar tendo os níveis mais baixos, e isso vai acabar trazendo você a reflexão, trazendo você a capacidade de viver uma vida extraordinária. E era isso que eu gostaria de compartilhar para vocês. Esses são os meus hobbies que eu gosto de executar na minha vida, que é a cultura, que é o esporte, a gastronomia, aprendizado e também o trabalho de plantar e colher nosso próprio alimento. Não sei quais são os seus hobbies, convido vocês a estar compartilhando aqui também nas descrições quais os hobbies que você tem na sua vida. Muitas pessoas têm o hobby de pintar, têm o hobby de se divertir com os amigos, sair. Tem outras pessoas que o hobby dela é ficar dentro de casa assistindo série, assistindo algum vídeo interessante, entendeu? E tem vários hobbies, né? Correr, pedalar, tênis e muitas outras coisas. Deixa aqui no seu comentário que eu quero saber qual é o seu hobby que você vem tendo. E também deixe o seu nome, a região que você está falando, para eu ver o alcance desse vídeo. Se vocês ainda não fazem parte aqui do nosso canal, convido vocês a estar deixando aquele seu like, se inscrevendo aqui nesse nosso canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para também ficar por dentro de alguns hobbies que eu executo em minha vida, que eu tenho certeza que vocês vão querer também executar na vida de vocês. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Pela sua atenção, muito obrigado. E eu tenho certeza que nos veremos nos próximos vídeos aqui nesse nosso canal. Tchau!